Tem sido um grande privilégio que Deus nos deu, a mim e a Claudinha, de podermos servi-lo ali naquele local, no meio ali da floresta amazônica. Nós somos muito gratos a Deus por tudo isso, por tudo que Ele fez por nós. Nesses últimos 2 anos, Deus tem mexido em nosso ministério. Hoje nós somos, na verdade, uma equipe, somos 3 famílias, eu, com a Claudinha e mais 2 famílias de indígenas, um indígena Baré casado com a moça Baniwa e um indígena Tucano casado com a moça Baré. E nós fazemos parte de uma equipe para alcance desse povo. E Deus nos deu a alegria de, pela primeira vez no período de férias, nós termos irmãos que estão lá dando continuidade ao trabalho. Eu queria, portanto, pedir aos irmãos que orassem por eles, família do irmão Edmilson, do irmão Paulo, que estão lá nesses dias aí, caminhando, pregando o Evangelho, evangelizando e dando assistência aos UP dali na cidade. Eu quero convidar você a, nessa manhã, abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8 em diante. Êxodo 20, a partir do versículo 8 em diante. Êxodo 20, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo privilégio que temos de te louvar, de prestar culto a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reconciliou através do sangue do Teu Filho Jesus, e essa é a razão de estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, que nos instrui, enquanto tantos povos e tantas pessoas espalhadas pelo mundo não têm o privilégio de sequer ler a Tua Palavra, que seja uma porção ou ao menos um versículo, e nós, ó Pai, temos aqui essa oportunidade de, com liberdade, ó Pai, de prestar culto, escolher a versão bíblica que nós queremos. Ó Pai, sabemos que tudo isso é graça Tua, e nesse momento nós queremos dizer que nós precisamos da Tua ajuda para compreender a Tua Palavra, que ela encontre um local certo em nossos corações e mentes, de tal forma, Senhor, que ela produza frutos para a glória e honra do Teu nome, para que nós tenhamos vidas mais adequadas, ó Pai, àquilo que o Senhor tem proposto para nós, ó Senhor. Fala, Senhor, a cada um de nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu sou filho de pastor e desde criança fui criado nos caminhos do Senhor. Todos os dias de domingo, eu costumava ouvir meu pai batendo no caixilho da porta, no portal. Ele batia assim e dizia assim: passarinho que não deve nada a ninguém já está acordado a uma hora dessa. Isso é 7 horas da manhã, então acorde para você trocar de roupa, para você ir para a igreja. E era aquele suplício, né? Vocês bem sabem, né? Eu lembro bem da minha adolescência como era difícil. Naquela época, envolvido em diversos esportes, né? Tinha os jogos, que é chamado Jogos da Primavera na minha cidade, eu sou de Aracaju, jogos escolares. Na época eram todas as escolas, particulares e privadas, todas as escolas. E geralmente o esporte que eu fazia, a final do campeonato, sempre aquele esporte era sempre no domingo. Então vocês imaginem, para tentar convencer meu pai de que eu não iria para a igreja porque eu tinha a final do campeonato. E era um drama. Todos os meus colegas surfavam sábado e domingo. Eu só podia ir para a praia no sábado, não podia ir no domingo. Quando era criança, eu lembro que à noite tinha os Trapalhões. Então quem é da minha geração sabe o que eu estou dizendo, os Trapalhões. Gente, era triste, era bem na hora do culto, 7 horas, começava os Trapalhões e eu tinha que ir para a igreja também. De sorte que eu cresci, a minha infância, a minha adolescência, ouvindo meu pai falar da importância da guarda do dia do Senhor. E eu confesso que eu, como muitos de vocês certamente, ouvem sobre isso, mas parece que entra por aqui
e sai por aqui, né? Tinha uma tia minha que falava ao contrário, né? O que você fala não adianta nada, sai por aqui, entra por aqui. Então é mais ou menos isso, a gente ouve, mas não dá tanta atenção ao ensino da guarda do dia do Senhor. Esse mandamento que nós lemos, irmãos, aqui é o quarto mandamento. Eu sei que os irmãos sabem que esse é o quarto. Esse talvez seja um dos mandamentos que nós mais quebramos como Igreja de Cristo. Não só os irmãos de uma forma geral, mas nós, pastores, líderes, missionários, presbíteros, professores da escola dominical, líderes de departamento, etc., núcleos, etc., nós geralmente tendemos a quebrar muito facilmente esse ensinamento. No livro de Mateus, o Senhor Jesus deixa claro que os sacerdotes, eles quebravam, mas eles tinham autorização para quebrar, como nós estamos fazendo aqui hoje, eu, pastor Léo, estamos aqui quebrando esse mandamento, servindo ao Senhor, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Mas o fato é que nós temos muita dificuldade. Eu lembro que na década de 90, um pastor, escritor, pregador brasileiro, escreveu um livro quebrando paradigmas, e esse livro ele teve uma grande influência no modo de pensar de muitos pastores aqui no Brasil, e dentre um dos paradigmas que ele falava era sobre a quebra desse paradigma da guarda do domingo, como era guardado. E eu sei que a intenção desse irmão provavelmente não era para acabar com o domingo, mas acabou por uma má compreensão de diversas igrejas e diversas pessoas, e entenderem que o domingo é um dia que você pode aproveitar para ir para a praia, fazer o que você quiser. Você vai para a igreja, muitas igrejas passaram a ter culto apenas de manhã nessa época, e até hoje algumas delas são assim ainda, mas a ideia é que você possa viver bem o domingo, tranquilo, você é quem manda no domingo. O que eu comecei a perceber de uns anos para cá é que, na verdade, eu nunca fui muito preocupado na guarda do dia do Senhor. Afinal de contas, eu como missionário tinha o papel de servir no campo missionário. Não existe sábado, não existe domingo, não tem dia, é tudo dia de trabalho. A demanda é grande, pouca gente, muita coisa para ser feita. Então você se envolve com o ministério, trabalha, até que Deus me fez parar por algum tempo, por mais de ano. Então eu pude refletir um pouco mais a respeito desse dia tão especial. Nós falamos e lemos aqui sobre a guarda do sábado. O sábado é uma palavra em hebraico que significa sabath, e sabath nada mais é do que parar ou cessar de trabalhar. E você pode perguntar, mas por que nós, povo de Deus, Igreja de Cristo, guardamos o domingo ao invés do sábado? É muito simples. Nós guardamos o domingo como o dia do Senhor porque foi esse dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E isso se tornou uma tradição e um costume. Quando a Igreja de Cristo nasce, as pessoas passam a guardar não o sábado, mas agora o sabá da igreja passa a ser o domingo, que nós chamamos de o dia do Senhor. E quando eu leio esse texto aqui de Êxodo 20, eu me deparo com essa realidade, dessa ordem de Deus, desse mandamento, e eu consigo compreender, não só à luz desse texto, mas à luz de toda a Escritura Sagrada, que há pelo menos 5 razões pelas quais nós devemos guardar o dia do Senhor. A primeira delas é o que está aqui, que nós acabamos de ler, que diz que nós devemos guardar porque o Senhor ordena, é uma lei, é uma ordem. É interessante porque no meio do povo rúpida, quando a gente tenta traduzir a palavra lei para a língua deles, significa, é mais ou menos assim, o papel que manda na gente. Mas certa vez eu estava ouvindo um outro povo, também da região do Alto Rio Negro, o povo Nadeb, e eles falam que a lei é uma ordem que Deus manda para nós e que nós devemos obedecer e respeitar. Meus irmãos, eu confesso para vocês que se nós tivéssemos somente essa ordem da parte de Deus, nos mandando parar um dia para descansarmos, já seria suficiente para nós obedecermos. Eu sei que quando os irmãos compram algum equipamento, alguma coisa nova, de uma forma geral, nós procuramos ler no manual ou tentar encontrar alguma coisa que nos auxilie para a gente dar início ao processo de uso daquele equipamento. Os jovens, adolescentes, eles pegam o manual, vão na internet, procuram no Google os recursos daquele celular, daquele equipamento, até conseguir o máximo possível. E é interessante porque nós procuramos o manual do fabricante, ele nos ensina, e algumas pessoas que conhecem mais esse manual nos dão dicas.
O que nós temos aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ela nos ensina, ela é o nosso manual. Foi Deus quem nos fez, foi Deus quem nos criou. Você e eu, nós não decidimos nascer, nós não decidimos ter esse tipo de cabelo, essa cor de pele, tipo de voz, nós não decidimos absolutamente nada. Deus é quem fez tudo isso por nós. E esse que nos criou, ele escreveu um manual do fabricante. Esse manual é a palavra, ela nos ensina. Se a palavra de Deus diz que nós devemos guardar um dia para ele, é suficiente, nós não precisávamos ter mais nenhuma explicação no que diz respeito à guarda do dia do Senhor. É interessante porque quando nós procuramos o uso de um celular, de um computador, seja qual dispositivo for, nós não procuramos entender que linguagem é aquela, se é binária, se é logarítmica, de nada. Nós queremos usar aquele equipamento. Mas quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, temos extrema dificuldade de nos submetermos. E isso nada mais é do que a revelação clara de que nós, na nossa essência, mesmo sendo crentes, ainda temos um resíduo de pecado dentro de nós, e esse pecado é marcado pelo orgulho, pela rebelião, de forma permanente. E nós então batemos de frente com o Senhor e queremos nos impor no que diz respeito à guarda desse dia. Só essa ordem é suficiente para mim e para você, para nós guardarmos esse dia como sendo o dia do Senhor. Eu gosto da passagem de Levítico no capítulo 23, 3, ele diz mais ou menos assim, 23, 3, diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Me chama a atenção é que Moisés, quando escreve aqui essa passagem em Levítico, ele diz que é um dia de descanso solene, é uma santa convocação, e ele diz ainda que esse sábado, ele não é meu, ele não é seu, mas ele é do Senhor. E é interessante porque nós utilizamos esse dia para fazer tudo aquilo que a gente acha que precisa, acha que deve. É interessante porque a mulherada aí, eu sei que tem que cuidar da família, homens também fazem isso, e aproveitam o domingo para antecipar tudo que vem na semana. Então, vai lavar roupa no domingo, vai adiantar a merenda do filho, vai fazer uma série de coisas para que a semana seja um pouco melhor. Mas esse dia é um dia de descanso solene que Deus estabeleceu. Não é meu dia, não é seu dia, e é interessante porque nós chamamos de o dia do Senhor. Não é o dia do Marcelo, da Cláudia, do Léo, do Pedro, da Maria, do José, do Arquimedes, é o dia do Senhor. Então, meus irmãos, a primeira razão é essa, é que esse dia foi estabelecido pelo Senhor como lei para nós guardarmos. Só isso seria suficiente. É o dono, o nosso dono, aquele que escreveu esse manual, a palavra, ele é que está dizendo que nós devemos guardar esse dia que é o dia dele. Isso só já seria suficiente para nós fecharmos a Bíblia, orarmos, agradecermos a Deus e sairmos, voltarmos para nossas casas. Mas a palavra de Deus nos ensina que existem outras razões pelas quais nós devemos prezar para guardar o dia do Senhor. A segunda razão é porque nós não fomos feitos, a nossa estrutura humana, ela não foi feita para suportar o trabalho ininterrupto. Trabalhar 7 dias, essa não é a nossa estrutura. A nossa estrutura não coaduna, ela não dá certo com essa ideia de trabalhar 7 dias sem parar. Quando eu era criança, na minha cidade, lá em Aracaju, sábado à tarde, todos os comércios estavam fechados. Domingo, o dia inteiro não tinha nada aberto. Até que no ano de 89 ou foi 90, abriram o primeiro shopping center na cidade. Aquilo mudou a vida da cidade. O comércio no centro começou a abrir, as lojas de lanchonetes, cinemas abriram, depois as lojas começaram a abrir uma a uma devagarinho, daqui a pouco estava todo mundo abrindo, depois já não tinha mais feriado, domingo, dia santo, todo dia é dia de trabalho, todo dia é dia de lucrar, é dia de ganhar dinheiro, todo dia é dia de procurar prazer, satisfação nessas coisas que o mundo nos oferece. E nós estamos completamente enganados. Porque na verdade nós não temos condições, estrutura humana, nós fomos feitos do pó,
E nós não temos condições de aguentar esse ritmo louco e frenético, absurdo, de trabalhar 7 dias na semana sem parar. Quando não estamos trabalhando para o nosso patrão, para a empresa, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Temos que ganhar, temos que adquirir riqueza, temos que controlar a situação, temos que ter mais conforto, temos que conseguir isso e aquilo outro, e nós então trabalhamos sem parar. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 12, abra aí a sua Bíblia. Êxodo 23, 12 diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Mais uma vez eu vou ler aqui esse verbo descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Esse dia foi separado para nosso descanso. É um dia do Senhor para eu e você descansarmos. É um dia de alento para aqueles que trabalham, que submetem a um patrão. É um dia de alento, de descanso. Nós precisamos nos refrescar nesse dia. Nós precisamos renovar a nossa energia. Nós precisamos nos reabastecer. Nós não temos estrutura física para aguentar o trabalho ininterrupto sem parar. Lendo certa vez sobre burnout, que é aquela síndrome em que você, depois de entre 17 e 20 anos de trabalho pesado, ligado a relacionamentos humanos, e você então sucumbe e chega a uma depressão, síndrome de pânico, tudo junto. E o que chama a atenção é que muitas pessoas chegam nesse estágio e elas não sabem por quê. Mas é porque elas gastaram a vida delas todos os dias, sem parar, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de uma boa formação, correndo atrás de conforto, correndo atrás de controle. E então, depois de 17, 20 anos ou mais nessa caminhada, sucumbem e depois não sabem por quê, não tem mais alegria, não tem mais significado para a vida, desejam a morte, porque o nosso corpo, ele não foi formado para aguentar esse ritmo. Aí ele vai no médico, ela vai no médico, faz exame, aí não tem nada, vai no outro médico, não tem nada, no outro médico não tem nada, até que Deus, pela sua graça, ilumina algum médico e diz: olha, o que você tem é depressão, o que você tem é síndrome de pânico, você tem medo de viver, e aí vai e passa medicamento e prescreve, etc. E nós então não entendemos por que nós chegamos no ponto que nós chegamos. Eu e você, nós não fomos criados para aguentarmos esse ritmo louco. Eu lembro na minha infância, eu estudava, sempre a vida toda eu estudei à tarde, nesse período escolar. De manhã eu tinha que ir para o reforço escolar todo santo dia. Aquilo para mim era um suplício. De manhã ia para o reforço escolar e de tarde ia para a escola. Quando chegava no período de férias, minha mãe inventava de me colocar na colônia de férias. Não. Bom, eu nem preciso dizer, né, que eu fugia da colônia de férias, que eu não fazia as atividades, que eu birrava com tudo que era feito, porque eu não aguentava, eu achava que aquilo era muito. Eu queria um período de férias quando eu era criança. E é interessante porque nós fazemos coisas muito piores com os nossos filhos hoje em dia. Ele tem que fazer tudo. Ele tem que ter inglês, ele tem que ter uma habilidade musical, ele tem que fazer isso, aquilo, outro, tem que passar no vestibular. Vai ter Enem agora, a gente estava conversando, eu, o pastor Léo, e ele falando dessa correria que envolve a igreja, os pais que têm filho no período de vestibular, correndo desesperado, forçando o menino para poder trabalhar e estudar sem parar, porque você deseja que o seu filho tenha sucesso na vida. Saiba que nem você, nem o seu filho, nem nenhum ser humano foi criado para trabalhar 7 dias sem parar. Precisamos de descanso, precisamos de alento, semanalmente. Mas nós não temos só essas duas razões para guardarmos o dia do Senhor, porque Deus nos mandou ou porque não temos estrutura, mas nós temos que guardar o dia do Senhor, porque Ele fortalece a nossa fé. Nesses dias que nós vivemos, onde é pregado diuturnamente, na internet, na televisão, nas conversas, que nós precisamos ter boa saúde. Então é interessante porque lá em São Gabriel da Cachoeira, você vê todo mundo, tem muitos militares lá, todo mundo correndo. E você encontra pessoas de todas as idades, pessoas de idade avançada, que decidiram, depois dos 60 anos, 50, 60 anos,
correrem. Então você encontra aquelas pessoas de 60 anos, no passo deles, correndo para cuidar da saúde. Há uma ênfase elevada no cuidado com a saúde, com o seu corpo, e isso fez com que houvesse um boom de academias, métodos, relógio para correr, para atividade física, tudo, você tem tudo hoje, roupa, tênis mais leve, roupa mais fina, temos tudo para poder cuidar da nossa saúde. Precisamos exercitar os nossos músculos, e isso produz serotonina, isso faz bem. A pessoa que está com depressão também precisa fazer atividade física, eu acredito, faz bem. Mas no reino de Deus as coisas acontecem diferente. Se nós queremos fortalecer os músculos espirituais da fé, e aqui prestem atenção nisso, você que é crente, isso serve para você e para mim, o crente que não deseja crescer no Senhor, o crente que não deseja fortalecer os seus músculos espirituais da fé, ele se encontra em pecado, porque Deus nos chamou para caminharmos nesse processo até o dia de Cristo, em santificação, num processo de transformação constante e perene até o dia que encontrarmos o Senhor Jesus. Para fortalecermos os músculos espirituais da fé, precisamos descansar. O mundo fala, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que se exercitar. E a palavra de Deus fala, você tem que descansar, você precisa tomar alento, você precisa fortalecer a sua fé. Você pode perguntar, mas como é que é isso? Como é que ao guardar o dia do Senhor, será que acontece alguma coisa mágica que faz com que a minha fé seja fortalecida? Não, mágica não é não, mas é claro e é espiritual e é muito claro. Quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos dizendo para Ele o seguinte, em termos práticos, nós com a nossa vida, com a nossa atitude de guardar esse dia, estamos dizendo para o Senhor, Senhor, tudo que eu tenho, todo o suprimento que eu tenho na minha vida não vem de mim mesmo, mas é o Senhor quem me supre. E a prova disso eu estou te dando hoje, Senhor, que eu estou guardando esse dia. Eu não vou correr atrás de providenciar absolutamente nada, porque é o Senhor quem me supre. Eu vou esperar no Senhor. O Senhor é quem supre a minha vida e eu dependo do Senhor. Quando nós guardamos o dia do Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo para a nossa alma, fique quieta. Pare de ficar me importunando, você precisa descansar, porque o suprimento não vem da sua capacidade, mas de Deus. Quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos dizendo também para nós mesmos, não é na minha força, não é no meu jeito, não é com a minha habilidade, com a minha capacidade que eu vou conquistar e conseguir tudo que eu preciso. Não é com ela que eu vou conquistar bens, conforto, espaço, status, ser reconhecido. Venhamos e convenhamos, irmãos, quantas e quantas vezes nós trabalhamos somente por uma coisa, para sermos reconhecidos pelos outros. A minha e a sua identidade não está na pessoa, não está no outro, não está em sermos reconhecidos, em recebermos tapinha nos ombros. A nossa identidade, o significado para a nossa vida está unicamente em Deus. Por isso, se for necessário eu trabalhar mais para receber o tapinha nas costas, é melhor eu descansar, porque ali eu estarei então com o Senhor dizendo, Senhor, eu não dependo do Senhor, ou não dependo de ninguém para encontrar a minha dignidade, o meu significado, a minha identidade eu encontro em Ti, por isso eu descanso em Ti. Muitas vezes a gente pensa que a nossa capacidade intelectual se deu por causa de tal e tal formação, porque meu pai isso, porque meu pai era inteligente, por causa da genética, por conta da escola, etc. Eu acredito que Deus abençoa cada um de nós com tudo isso, mas a capacidade para compreender as coisas, as habilidades que nós temos, os recursos que nos foram entregues em nosso processo de formação, não se enganem, foi o Senhor quem nos deu. Eu e você somos o que somos por causa do Senhor. Então, nesse dia, quando nós guardamos esse dia, dizemos, Senhor, nós somos o que somos, temos o que temos, por causa do Senhor. Não foi na minha força, mas na sua força. Guardar o dia do Senhor é um dia que nós exercitamos a nossa fé. Dizemos para nós mesmos, tudo vem do Senhor. Em outras palavras, nesse dia, quando nós guardamos, nós clamamos em alto e bom som para Deus o seguinte, Deus, eu dependo única e exclusivamente de Ti. Não há nada que eu possa fazer para aumentar sequer um minuto a minha existência.
Não há nada que eu possa fazer para aumentar a minha altura em 2, 3, 5 centímetros. Não há nada que eu possa fazer para mudar a textura do meu cabelo, a cor dos meus olhos, o tom da minha voz. Eu posso fazer uma série de plásticas em minha vida, mas a minha essência eu não posso mudar. Se o Senhor não mudar o meu caráter, eu não posso mudar. Senhor, eu dependo de Ti. Para nós que somos pastores, líderes, missionários, presbíteros, diáconos, nós temos a tendência de acreditar que o fato de que a gente coloque uma metodologia certa, uma visão correta, uma missão apropriada, estabeleçamos alvos claros, bem definidos, acreditamos que se a gente instruir a cada membro a entender qual o papel que ele tem, então nós acreditamos que a igreja vai crescer, que as pessoas vão crescer, que as pessoas vão crescer espiritualmente, que a igreja vai crescer, que o número de membros vai aumentar. E nós esquecemos que, na verdade, quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, aquela discussão na igreja, divisão, etc., e ele lá fala, você disse que é de Paulo, de Cefas, de Apolo, etc., todos somos do Senhor, e quem dá o crescimento é o Senhor. Não há nada, meus irmãos, que eu, qualquer outro pastor, Léo, pastor Sávio, Daniel, nenhum pastor possa fazer aqui, nenhum presbítero, que possa fazer com que o seu coração seja transformado. Não há nada que nenhum pastor possa fazer para que você possa crescer mais um centímetro na sua vida espiritual. Se o Senhor não tocar o seu coração, nada acontece. Deus, Ele usa quem Ele quiser, como Ele quiser, na presença ou na ausência de pastores. Deus, Ele usa até jumento para poder falar. O fato é que isso fica claro, que quem fala para mim e para você, quem dá crescimento à igreja, a minha e a sua vida, é o Senhor. Não há nada que nenhum pastor possa fazer para transformar um coração do ser humano. Deus é quem nos transforma. Portanto, meus irmãos, especialmente pastores, missionários, líderes, não depende do seu esforço para que a sua classe de escola dominical cresça. Não depende do seu esforço para que a administração da igreja se desenvolva. Depende unicamente do Senhor. Portanto, quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu guardo esse dia porque eu confio que é o Senhor quem conduz a sua igreja. É o Senhor quem conduz a classe de escola dominical. É o Senhor quem conduz o grupo familiar. É o Senhor quem conduz absolutamente tudo, não sou eu. E não só isso. Paulo continua ali falando na sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 9 a 11, ele deixa de maneira muito clara uma coisa: o alicerce da igreja é Cristo. Meus irmãos, não se equivoquem, o alicerce da igreja não é o pastor, não é a liderança, não é o irmãozinho fulano de tal, ou a irmã que é muito crente, etc. O alicerce da igreja é o Senhor Jesus. Portanto, quando nós guardamos esse dia, nós estamos dizendo de forma prática para Deus o seguinte: Deus, não há nada que eu possa fazer, nem eu me empenhando, nem eu buscando a excelência no seu serviço, nada disso vai garantir o sucesso da sua igreja, nada disso vai garantir que a sua igreja não seja abalada, porque a sua igreja não está afirmada sobre os ombros da liderança, mas está afirmada sobre a pedra, e essa pedra chama-se Jesus Cristo. É interessante porque nós temos a tendência, eu e você, de sermos deuses das nossas vidas, deuses daquilo que Deus coloca em nossas mãos, deuses das riquezas que Deus colocou em nossas mãos, deuses de tudo que nós temos em nossas vidas. Nós, pastores, missionários, nós temos uma tendência a nos sentirmos Deus. Eu quero falar para você que quando eu quero confessar, na verdade, um pecado a você. Quando eu cheguei no campo missionário, eu tinha a ideia de que eu ia levar Deus para as pessoas. Missiologicamente, eu tinha claro na minha cabeça o que eu ia fazer, mas em termos práticos, o meu coração tinha essa ideia, que eu levaria Deus para as pessoas. Até que Deus quebrou minhas pernas quando uma indígena chegou para mim e perguntou assim o seguinte: Marcelo, é verdade que Moisés viu a Deus? Eu falei, a vontade que eu tinha de falar era assim: o seguinte, está tudo errado aqui, porque você é indígena, numa área remota, e você pergunta para mim se Moisés viu a Deus? Veja bem, eu é que vim aqui para trazer Deus para você, e você que pergunta para mim se Moisés viu Deus ou não. Esse equívoco que nós carregamos de que nós levamos Deus, que nós conduzimos pessoas a Cristo, que nós fazemos isso,
nós fazemos aquilo. Deus nos chama a guardar o dia dele para lembrarmos que nós dependemos unicamente dele para tudo, inclusive para que a igreja caminhe bem. Quando nós decidimos trabalhar sem parar, nós estamos dizendo: Deus, eu vou fazer acontecer, não o Senhor. Quando nós paramos de descansar, nós estamos dizendo: Deus, sou eu quem manda na minha vida. O Senhor não sabe absolutamente de nada. Eu sei até onde eu tenho que ir. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o quanto eu preciso trabalhar para conseguir o que eu quero. Eu sei o quanto eu preciso de conforto, porque sem Ele eu não consigo viver de forma adequada. Até para te servir melhor, eu preciso trabalhar mais. Mentira. Engano. Isso é pecado. Não podemos brincar de sermos deuses. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu comecei a refletir sobre o meu ministério, meu trabalho, meu serviço ali no campo missionário. E eu comecei a perceber que eu fazia planos, preparava a minha agenda, o meu cronograma, e dentro daquele cronograma eu estabelecia tudo que eu queria fazer. E depois que esse cronograma estava pronto, eu botava sobre a mesa e orava e falava: Deus, muito obrigado por isso, terminei o trabalho, me ajuda a fazer tudo isso. Chegava a primeira etapa dentro do cronograma, eu organizava toda a logística, 3 meses, 2 meses em área, não podia faltar uma caneta, um lápis, porque não tinha nada, 400 quilômetros longe da cidade mais próxima. Fazia tudo, organizava tudo, 15, 21 dias de trabalho sem parar, sem dormir direito, ia para o campo missionário, para lá para a aldeia, pregava, fazia tudo que tinha que ser feito, voltava. E eu lembro que pouquíssimas vezes eu parei para pedir a Deus orientação clara: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Deus, é assim mesmo, nesse ritmo que o Senhor quer que eu faça? E eu comecei a perceber, poucos anos atrás, que na verdade eu estava brincando de ser Deus com as coisas que o próprio Deus colocou nas minhas mãos como mordomo dele para servi-lo. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós temos pertence ao Senhor. E Deus não nos chamou para trabalharmos sem parar. Quando nós não guardamos esse dia, nós estamos brincando de ser Deus, querendo estabelecer o nosso próprio reino, ao invés de que o reino dele seja estabelecido, a começar de nós, de mim e de você. Quando nós guardamos o dia do Senhor, nós guardamos primeiramente porque o Senhor ordena. Segundo, nós guardamos porque nós não temos estrutura para aguentar isso. Terceiro, nós guardamos porque isso fortalece a nossa fé. É um exercício semanal e nós precisamos disso. Precisamos fortalecer a nossa fé. Somos bombardeados durante a semana o tempo inteiro. A nossa fé, a minha fé e a sua fé precisa ser fortalecida. Por isso precisamos guardar o sabá, o dia do Senhor. Em quarto lugar, nós guardamos o dia do Senhor porque nós podemos experimentar uma vez na semana os céus. Quando nós guardamos, irmãos, o dia do Senhor, nós começamos a antecipar, experimentar de forma antecipada o que João escreve lá no capítulo 21 de Apocalipse. Abre a sua Bíblia lá, capítulo 21 de Apocalipse, versículos 2 a 4. Diz assim, Apocalipse 21, versículos de 2 a 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, ou seja, a morada de Deus, o local onde Deus está com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando nós guardamos o dia do Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: pare o mundo, que agora os céus vão descer, e eu vou gozar e experimentar da presença de Deus. Guardar o dia do Senhor é um dia que nós separamos para vivenciar de forma antecipada um momento de paz, de gozo, da presença de Deus. Quando nós falamos a diferença entre céu e inferno, o que determina a diferença máxima entre o céu e o inferno é que no inferno, que foi preparado para Satanás ser condenado ali nele, não se enganem, Satanás não é o dono do inferno,
mas foi preparado para ele pagar ali dentro tudo que ele fez, e ele foi condenado e vai ficar ali eternamente. Todos aqueles que não tiveram fé no Senhor Jesus Cristo, os demônios, todos eles vão para ali. E eles vão experimentar a ausência de Deus, da sua bondade, da sua justiça, do seu amor, da sua longanimidade. Não vão experimentar nada disso da parte de Deus. A única parte da presença de Deus que eles vão experimentar é a parte do juízo e da ira e do castigo eterno. Em contrapartida, no céu, nós vamos experimentar Deus plenamente, a sua paz, a sua presença, a sua luz, a tranquilidade. Vamos estar com aquele que é o dono do universo. Nós vamos estar tranquilos, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem angústia, sem problemas relacionais, sem problema com o marido, com a esposa. Meus irmãos, nós somos pecadores e nesse mundo enfrentamos uma série de lutas. Não há nenhuma esperança nessa terra de que as coisas vão mudar, mas nos céus tudo será transformado. Não haverá lágrima, não haverá ranger de dentes, choro, angústia, tristeza, decepção. Vocês já imaginaram como nós somos decepcionados nesse mundo? E vocês já se deram conta que no céu nós não vamos mais ser decepcionados? Já pensou que coisa maravilhosa viver lá com os nossos irmãos e vivermos em paz, em harmonia, pois quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos nesse dia experimentando um pouco do céu. Diz que naquela hora, quando João tem essa visão, ele diz que vê o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, ou seja, quando nós guardamos esse dia, é o dia que Deus vem tabernacular conosco, vem morar conosco, vem morar, passar um tempo, é um dia que nós separamos para estar com Ele. É um pedacinho do céu aqui na terra. Mas aí, o que é que a gente faz no domingo? O domingo é um pedacinho da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque nós precisamos do domingo para poder dar conta da semana. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós trabalhamos sem parar, fazemos coisas. Quando eu falo sobre trabalho, eu não estou falando trabalho na rua não, viu? Estou falando trabalho desde casa, na rua. Nós trabalhamos sem parar, e nós então acreditamos que essa é a melhor maneira, quando na verdade nós estamos completamente equivocados. Deus nos chama para separarmos um dia para estar com Ele. Quando nós trabalhamos no dia do Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu prefiro muito mais o meu emprego, a segurança, o dinheiro, o conforto, tudo que esse trabalho pode me dar, do que a sua presença. Eu prefiro satisfazer as minhas necessidades, eu prefiro satisfazer a mim mesmo, do que satisfazer o Senhor. Eu prefiro guardar esse dia para aquilo que eu quero fazer, do que aquilo que o Senhor tem para mim e que o Senhor escolheu para mim. Eu quero dizer que muitas vezes, meus irmãos, nós não guardamos o dia do Senhor como reflexo de algo muito mais profundo que está no nosso coração, e eu estou falando da idolatria. Nós não guardamos o sábado, ou melhor, o sabá, o dia do Senhor, porque nós temos como prioridade os nossos próprios interesses. Eu sei o que é melhor, eu sei o que é preciso, eu sei o que minha família precisa, eu sei o que os meus filhos precisam, e a gente não sabe que a gente está se acabando, porque na verdade quem sabe o que é melhor é o Senhor. Então nós estabelecemos que quem manda na nossa vida nesse dia, como todos os dias da semana, somos nós mesmos. Eu costumo dizer que a melhor forma da gente guardar o dia do Senhor é todo dia tirarmos um pequeno sabá de descanso, que seja 20, 30, 40 minutos. Agora eu vou parar, eu vou descansar, porque eu não dependo desse trabalho, mas eu dependo unicamente do Senhor. Quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, o irmão não precisa abrir, mas diz ali a palavra do Senhor que Deus humilhou o povo dele, fez o povo passar fome, e mandou maná do céu que eles nunca tinham visto, para que eles tivessem consciência de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos experimentando de Deus, de que Ele é o centro e não eu, que Ele é o centro e não você, que Ele é quem manda e não a gente.
e que nós precisamos é dessa presença uma vez por semana, que os céus desçam nesse dia, para que a gente possa experimentar da presença de Deus. Mas nós buscamos muitas vezes não o céu, mas a riqueza, o conforto e etc. Em quinto lugar, meus irmãos, nós devemos guardar o dia do Senhor, porque o maior trabalho Cristo já fez. Porque o maior trabalho Cristo, Ele já fez. Deixa eu falar para você uma coisa. Nós nos desgastamos, nos gastamos, e nós estamos numa sociedade, num mundo que nós precisamos nos preparar para enfrentar esse mundo. Bons profissionais, boas pessoas, pessoas capazes, inteligentes. E quando nós corremos atrás de uma boa profissão, no fundo, o que nós estamos dizendo é uma outra coisa. Quando os pais lutam para que os seus filhos tenham uma boa formação, para que tenham um bom emprego, o que nós estamos querendo dizer com isso, em nossa vida e para a vida dos filhos da igreja, é que o mais importante na vida é ter dinheiro. Porque com dinheiro você vai ter felicidade, tranquilidade, conforto, respeito, status. Isso é mais importante. Outro dia eu estava conversando com a Claudinha, a gente assistindo o jornal, e eu falei para ela: Claudinha, você observa que o jornal o tempo todo fala sobre a economia do Brasil, fala sobre dinheiro, fala sobre desemprego. A mensagem que a televisão passa é a seguinte: se você não tiver dinheiro, a sua vida é um caos. Se você não tiver riqueza, a sua vida não presta. Se você tiver dinheiro, você vai ter tudo. O homem mais bonito, a mulher mais bonita, você vai ter tudo que você precisa, porque esses são os valores do mundo. E o que me admira é que aqueles homens, quando vão falar sobre a crise econômica no país, em nenhum momento se fala o nome de Deus. Vamos chamar o economista fulano de tal, que trabalha na Fundação Getúlio Vargas, ou na UFRJ, ou em alguma universidade famosa no país, para que ele dê o parecer sobre o país. O que me importa o parecer desses homens? O que me importa é o parecer de Deus. Eu quero saber o que é que Deus tem para mim. Eu não vou andar nesse mundo olhando o que esse mundo dita para mim. Eu quero olhar para esse mundo com os olhos de Deus, que me diz: guarde um dia, porque esse dia é meu. Mas aí o que é que eu faço? Eu procuro riqueza, poder, tudo. João, no capítulo 19, versículo 30, diz assim: Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que aconteceu naquele momento na cruz é que o Senhor Jesus disse: a obra que o Pai me deu para fazer, a obra mais importante do universo, salvar pecadores do lamaçal do pecado e transportar para o reino do seu Pai. Jesus fez isso. Quando ele gritou: está consumado, foi isso que ele fez. Mas os pais olham para os seus filhos, e quando veem os seus filhos saindo da universidade, eles dizem na sua alma: está consumado. E você acredita que você fez isso por causa do seu filho. Você privou ele, inclusive, de vir à igreja, porque ele tinha que estudar, ele tinha que fazer isso, tal curso, etc, etc. E você então se sente como o salvador do seu filho. Está consumado. Meu filho já está formado, a melhor formação que eu podia dar. Engano. E isso não é a coisa mais importante. Eu não estou dizendo que agora todos vamos ser analfabetos, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos realinhar a nossa fé, realinhar os nossos valores e olhar para a Bíblia considerando os valores de Deus. Um bom filho não é um filho que tem uma formação ideal. Um bom profissional não é um profissional que é o mais capaz de todos, mas é um profissional e um filho que teme a Deus, que conhece o Senhor, que experimentou dessa obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é um bom filho, esse é um bom crente, uma boa crente, um bom pastor. Um bom pastor não é aquele que tem mestrado ou doutorado em ministério, não. Esse não é o melhor pastor. É incrível porque nós somos tão cegos. Lembro quando cheguei no seminário, sabe quem eram os melhores pregadores da minha turma?
eram os alunos que tinham vindo do Instituto Bíblico, que não tiveram a oportunidade de estudar nem fazer faculdade. Cedo ouviram o chamado e foram lá para esses institutos bíblicos espalhados pelo Brasil. Garanhuns tem, Ibel, etc. Eram os que pregavam melhor, eram esses homens. Mas o que nós ensinamos para a nossa família é o que a mídia ensina. Primeiro, você não precisa de Deus, porque é isso que o jornal está falando. Ele só precisa de economista para interpretar o mundo, não precisa de Deus. O tempo todo o jornal está interpretando, mas ninguém fala de Deus. O tempo todo o jornal está ditando as regras do mundo. O que é que faz o mundo melhor? Dinheiro. No reino de Deus, o que faz um crente melhor é descansar e guardar um dia para o Senhor. O que faz um crente melhor é confiar em Deus, como aquele que supre tudo, que faz tudo. Não existe método, formação que nos dê aquilo que nós queremos. Se o Senhor não quiser, você pode ser um doutor, PhD, o que for, maior experiência do mundo, e você vai continuar desempregado. Se o Senhor não te der comida, suprimento, casa, conforto, nada serve, porque tudo que nós temos é do Senhor. E não se engane, você não vai levar nada no seu caixão. O seu caixão pode ser o caixão mais bonito de todos, ornado, você pode ter uma maquiagem bonita no dia do seu sepultamento, um terno maravilhoso, mas na verdade você não vai poder levar nada disso. Quando o Senhor Jesus clamou ali, está consumado, Ele fez a maior obra que eu e você precisamos. O nosso maior trabalho não é conseguir riquezas, o nosso maior trabalho nós não podemos fazer. Cristo já garantiu quando Ele morreu na cruz do Calvário. Meus irmãos, nada nesse mundo tem mais valor do que a salvação em Cristo Jesus. Essa é a pérola, esse é o diamante, esse é o melhor presente que a gente podia receber. E ele aconteceu sem nenhum trabalho meu e seu. Foi Cristo quem fez toda essa obra. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, fala também uma outra coisa a respeito do Senhor Jesus. Nós lemos que ele disse, está consumado, eu fiz a obra. Mas lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória, da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, vou ler mais uma vez, assentou-se, vou ler mais uma, assentou-se, 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 assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe o que significa isso? Que só se senta depois que você trabalha. O Senhor Jesus, Ele está assentado à direita de Deus Pai, porque não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos, ou sermos mais ou menos amados por Deus, porque o maior trabalho, o mais importante, Cristo já fez na cruz do Calvário, e agora Ele está assentado. Cabe a mim e a você separarmos esse dia para nos assentarmos também aos pés dEle, porque o principal trabalho Ele já fez. Não há nada que eu e você possamos fazer se Deus não colocar a mão dEle sobre nós. Não há nada que eu e você possamos conquistar se Deus não conquistar por nós. Não há conforto nesse mundo que nós possamos adquirir se Deus não permitir que nós venhamos adquiri-lo. O trabalho mais importante Cristo já fez. Abra sua Bíblia ainda em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Diz assim, Deuteronômio 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito e que o Senhor Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Pela primeira vez eu me dei conta e percebi que esse versículo ele faz uma conexão clara entre o trabalho de libertação e a guarda do dia do Senhor. Nós devemos guardar o dia do Senhor porque o maior trabalho já foi feito. É como se o dia que nós guardamos como sendo o dia do Senhor é um dia que nós, pela graça de Deus, podemos separar para mudar a frequência da nossa existência.
Nós somos bombardeados pela mídia, pela internet, por todas as pessoas nesse mundo, que a vida que tem que ser vivida é nesses moldes. Mas aí nesse dia que eu guardo como o dia do Senhor, eu realinho a minha frequência e eu entendo, opa, tudo nesse mundo é passageiro. Epa, peraí, o mundo não é só isso, não é comida, não é bebida, mas o mundo é Deus, o mundo é a salvação em Cristo Jesus. O que eu preciso de fato é viver como se aqui não vivesse, é trabalhar como se daqui eu não trabalhasse, a construir como se essa casa não fosse minha. Domingo é o dia que eu separo para realinhar a minha frequência e perceber que eu não estou nesse mundo para sempre, mas isso aqui é só uma passagem, porque eu sou peregrino nesse mundo. O meu rumo é o céu, o meu rumo é estar com Ele. Quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos apontando para Cristo e para a salvação. Nós estamos dizendo, não há nada que eu possa fazer nesse mundo mais importante, em termos de trabalho, que Cristo já não tenha feito por mim. E esse trabalho é a salvação. E nós gastamos a maior parte do nosso tempo, da nossa energia, buscando outra coisa que não está com o Senhor. Guardar o dia do Senhor deve ser algo permanente na minha e na sua vida, porque quando nós guardamos, nós estamos obedecendo a Deus, a sua ordem. Quando nós guardamos, nós estamos dizendo para Deus e reconhecendo que nós não somos deuses, que a nossa estrutura não suporta tudo isso. Nós estamos dizendo também para Ele que quando nós guardamos, nós estamos exercitando a nossa fé. O mundo diz, exercite-se em academia, corra nas ruas para que você fique forte e tenha boa saúde. No reino de Deus se diz, descanse para que a sua fé seja uma fé saudável. Nós também, quando guardamos esse dia, estamos dizendo para Deus que nós queremos experimentar um pedacinho do céu nesse dia, da presença dEle, do convívio com Ele, do relacionamento com Ele. Quando nós guardamos o dia do Senhor, nós estamos dizendo, eu trabalho tanto, mas por essas coisas que são corruptíveis, dinheiro, bens, mas existe uma coisa que é mais importante, e aí nós mudamos a frequência, é a minha vida espiritual. E o maior trabalho para conquistá-la e me salvar, Cristo já fez. Eu lembro que certa vez eu estava no museu, visitando o museu junto com Claudinha, e eu conversando com ela, e eu falei, olha, está vendo aquela estátua ali? Tirei foto e tudo. Aquela estátua sou eu. E ali naquela estátua, então, tinha aquele Átila, da mitologia grega, carregando, geralmente as pessoas dizem o mundo, mas na verdade o castigo dele era carregar o universo nos ombros. E a sensação que eu tinha é que eu fazia exatamente isso. E se eu não cuidar, eu faço isso todos os dias. Se você não cuidar, você vai fazer isso todos os dias. Nós tentamos carregar o mundo, dar a solução para todos os problemas, controlar as circunstâncias, ver que as coisas não fujam do padrão ideal. E aí Deus vem e derruba e puxa o nosso tapete e nos surpreende, e as coisas começam a fugir do nosso controle. E o que é que acontece? Ficamos ansiosos, temos medo, entramos em pânico, ficamos angustiados, fobias de todos os tipos, e nós não sabemos por quê. Nós queremos carregar o mundo nas costas, nós queremos controlar tudo, queremos às vezes controlar a igreja, queremos controlar os irmãos, queremos controlar os filhos, queremos controlar as pessoas que estão debaixo de nós, somos controlados por outros, queremos tudo na mão. E eu lembro uma vez sentado com um conselheiro bíblico, eu falando com ele sobre a dinâmica do meu ministério, dizendo, olha, eu não aguento mais. Ele olhou para mim e falou bem assim, é difícil, né, carregar o mundo nas costas? É difícil, né? A gente está aí, numa sociedade doente, quebrada, pessoas na igreja quebradas, jovens, adolescentes, mães, pais, crianças, por incrível que pareça, crianças que estão quebradas emocionalmente, porque não aguentam o ritmo e o rojão que essa sociedade, os seus pais impõem sobre eles. Precisamos guardar o dia do Senhor. O Senhor Deus nos deu 313 dias no ano para a gente poder trabalhar. 313 dias.
E ele pede 52 dias só. Mas eu e você dizemos muitas vezes, não é o suficiente. Será que não é suficiente? 14% dos dias do ano, 14% dos dias da nossa existência, Deus pede que nós guardemos para Ele. Eu não vou entrar em detalhes o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, que você sabe muito bem, nós sabemos. É um dia do Senhor, para o Senhor, pertence a Ele. Eu fico pensando que se Deus não nos der graça, nós não vamos conseguir guardar absolutamente nada. Nós precisamos dele para guardarmos esse dia. Não há nada que nós venhamos a fazer no nosso próprio esforço que garanta que nós vamos guardar. Nós somos pecadores, eu e você, e nós precisamos lembrar disso permanentemente. Eu penso que é por isso que Deus estabeleceu que a guarda desse dia não é mensal, não é anual, mas ela é semanal, porque nós precisamos sempre nos realinharmos. Por quê? Porque temos uma tendência muito clara de esquecer quem Deus é, o quanto dependemos e precisamos dele, que Ele é quem nos supre, que Ele é quem nos dá força. Eu queria convidar você, a gente ler a última passagem e terminarmos aqui o nosso tempo de exposição da palavra do Senhor. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Esse é um texto em que o Senhor Jesus chama a mim e a você ao descanso. Diz assim: vou ler a partir do verso 28. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que Deus, Ele te chama hoje, para você colocar todo esse peso que você tem carregado, que você se autoimpôs, que você achou que era dessa maneira. Hoje o Senhor Deus, Ele convida você a lançar o seu peso, toda a carga que você tem carregado, sobre os ombros de Jesus. Mas eu quero dizer que essa ação, ela não é uma ação pontual, mas ela deve ser uma ação permanente. Em outras palavras, Deus, Ele está chamando a mim e a você para praticarmos Mateus 11, 28 a 30 permanentemente em nossas vidas. Não há como manter uma vida leve diante de Deus se nós não estamos na presença dEle diariamente, se nós não estamos diante dEle colocando as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas angústias. E Ele está falando: pegue esse mundo, esse universo que você carrega, e entregue na mão do Rei do Universo. Ele é que pode sustentar isso. Ele é que tem estrutura para controlar todas as coisas. Não eu, não você. Pegue esse cetro de rei que você e eu temos em nossas mãos e entreguemos diariamente àquele que é o Rei verdadeiro, não eu e você. Coloquem sobre Jesus o seu fardo. Coloquem nos ombros dele, que ele certamente carregará. E Ele colocará sobre o ombro de cada um de nós algo que nós de fato podemos carregar. Que Deus nos ajude e pela sua graça nos oriente dia a dia a lembrarmos do sabá, o dia que não é meu, que não é seu, mas é que é do Senhor. O dia que é para estarmos com Ele, experimentarmos da grandeza das bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te bendizer, porque o Senhor sabe que a nossa estrutura é falha, nós não temos condições de aguentar o ritmo desse mundo. Pai, ajuda-nos a termos olhos abertos para a Tua Palavra, ensina-nos a enxergarmos a nós mesmos e ao mundo como o Senhor vê e como o Senhor deseja que nós enxerguemos. Pai, tem misericórdia e perdão de nós, que tentamos ser deuses, ó Pai, em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, nosso ministério, nosso trabalho, quando na verdade Deus é só o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos submetermos e dependermos unicamente a Ti. Muda a frequência dos nossos olhos, muda a frequência dos nossos sentimentos, muda a frequência dos nossos anseios, para que venhamos, pela Sua graça, desejarmos só de Ti. Pai,
O Senhor bem sabe, a partir de mim, o quanto nós precisamos da sua graça para podermos caminharmos, guardando esse dia, o teu dia. Dá-nos sempre da tua graça. Em nome de Jesus, amém.